Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma banda que foi um verdadeiro fenômeno. Nascida no Espírito Santo, mas que conquistou o Brasil. A banda Oasis. Temos em mãos um material que reconta a jornada de 40 anos do grupo. É uma saga e tanto. E a nossa missão aqui é entender como uma banda que animava bailes de 5 horas lá em São Mateus, de repente, se tornou um dos grandes nomes do Axé Music nos anos 90. Ok, vamos fazer um exercício aqui. Pensa no Brasil, anos 90. Qual o som que vem na cabeça? Para muita gente é o Axé Music, né? Aquela energia que vinha da Bahia e dominava tudo. Exato. Mas o nosso mergulho de hoje é numa história que corre um pouco por fora desse eixo principal. A gente está com um material que conta a trajetória de uma banda que não era de Salvador. Eles surgiram em São Mateus, no norte do Espírito Santo. E mesmo assim conseguiram pegar essa onda. Pegaram a onda e deixaram uma marca. Vamos investigar as decisões, as inovações e o legado que eles deixaram. E o que é fascinante nessa história é que ela vai muito além da música, sabe? É um caso, quase um estudo sobre empreendedorismo, sobre a capacidade de se adaptar e principalmente sobre a força de uma identidade regional. Uma identidade que soube conversar com o país inteiro. Não é sobre música, é sobre estratégia, paixão e o timing perfeito. Certo. Então vamos começar aqui o início de tudo. A história deles não começa nos holofotes, mas sim na ralação do que era conhecido como banda de baile lá em São Mateus nos anos 90. O que isso significava na prática? Significava, assim, uma resistência absurda. 5 horas de show. 5 horas. Imagina tocar por 5 horas seguidas todo fim de semana. O repertório tinha que ser gigantesco, para todos os gostos. Uma verdadeira escola, então. Exato. Era uma verdadeira escola, uma maratona musical que forjava músicos de altíssimo nível. Esse foi o alicerce deles, sabe? Ali eles aprenderam a ler o público, a ter uma presença de palco incansável. Foi nesse trabalho de formiguinha que eles construíram não só a técnica, mas uma base de fãs extremamente fiel na região. E a formação da banda já tinha um DNA diferente, né? Não era só um grupo de amigos que se juntou. Tinha uma mistura bem particular ali. Exatamente. Havia uma combinação de músicos locais com integrantes que vieram do recôncavo baiano. Esse é um ponto-chave. É fundamental, porque a gente tem que entender o que isso significa. O recôncavo é, essencialmente, o berço do axé, do samba de roda. Então eles não estavam só importando músicos, eles estavam importando a alma, a raiz do ritmo para dentro do Espírito Santo. Isso, misturado ao talento local, já criava uma química sonora única. E não era só talento de ouvido, alguns deles tinham uma base muito sólida, pelo que eu entendi. Sim, e esse ponto da formação técnica é crucial. 2 dos membros, Jojoque Estevão e Levi Oliveira, estudaram na tradicional lira mateense. Ou seja, eles liam partitura, tinham conhecimento teórico. Exato, no auge do axé, tinha muita banda com energia, mas nem todas tinham essa bagagem musical para sustentar uma carreira a longo prazo. A Oasis já nasceu com esse tipo seguro de qualidade embutido, o que permitiu que eles ousassem mais nos arranjos desde o começo. Espera um pouco, então a banda não foi algo que surgiu organicamente de um grupo de amigos na garagem. A concepção foi mais empresarial. Totalmente. Isso muda completamente a perspectiva da história. A banda Oasis, como marca, foi uma criação do produtor Paulo Matos. Ele era um visionário. Sério? Sério. Ele viu potencial em músicos que tinham saído de uma outra banda, a Blackout, e teve a sacada de uni-los sobre um novo nome. Um nome que era uma marca registrada dele. Nossa! Foi uma jogada de negócio desde o primeiro dia. Não era uma cópia, era uma reinterpretação. E aí, para transformar esse talento todo no negócio, entra uma figura crucial. O produtor Paulo Matos. Ele juntou a galera que tinha vindo de outra banda, a Blackout, e a primeira decisão dele foi uma tacada de mestre. A história do nome Oasis, né? Genial. É uma aula de marketing. Uma aula de branding que funciona até hoje. Ele não precisou criar uma marca do zero. Nada. Ele já era dono da única empresa de som de rua da cidade, a Sonorização Oasis. Todo mundo conhecia ele como o Paulo da Oasis. Ele só transferiu esse capital, essa fama,
para a banda. É brilhante pela simplicidade. Usar um ativo que já existe. Ele pensou como empresário, não só como produtor musical. Ele posicionou o produto dele no mercado local de uma forma instantânea. E funcionou. Ele não só juntou os talentos, mas ofereceu a estrutura e a visão para transformar aquele potencial bruto num produto de sucesso. Foi a gravação do primeiro LP, né? E a decisão de onde gravar já diz tudo. Eles não ficaram no Espírito Santo. Pegaram a estrada e foram direto para um dos maiores estúdios da época, o da Transamérica, no Rio de Janeiro. Isso parece um salto gigantesco. Foi uma aposta arriscada. Uma aposta altíssima. Ir para o Rio significava buscar um selo de qualidade nacional, competir no mercado dos grandes. Era um recado claro. A gente não é só uma banda local. E essa gravação foi marcada por um episódio que define o espírito do grupo. Um dos músicos recebeu a notícia do falecimento do pai no exato dia de gravar a sua parte. Nossa, que situação. E mesmo devastado, ele cumpriu o papel dele como uma hombridade impressionante. Isso mostra uma entrega absurda, né? Uma dedicação total ao projeto, mesmo no pior momento pessoal possível. E o resultado musical, esse disco, o que ele representou? Ele foi o passaporte. O disco tinha a cara deles. Letras que falavam de São Mateus, uma identidade local forte, mas com uma pegada percussiva muito forte, como descreve o material. Uma música que virou um hino, mistura real. Composição do baixista Firmino Araújo com a Cida no vocal foi um fenômeno, e é interessante pensar por quê. O ritmo era um samba reggae já conhecido. Mas tinha a pegada deles, né? Exatamente. Era familiar o bastante para a rádio tocar, mas diferente o bastante para chamar a atenção. E chamou tanta atenção que eles furaram a bolha. Foram parar na TV Nacional. O material cita o programa Mulheres, na CNT, o programa do Raul Gil. Para uma banda do Espírito Santo, nos anos 90, isso era surreal. É um marco histórico. Era regional e universal ao mesmo tempo. E foi a música Mistura Real, na voz da cantora Cida, que arrombou as portas das rádios. Foi a música que os apresentou ao Brasil. Exato. Foi o pontapé inicial. E essa passagem de banda de baile para banda de show é uma mudança brutal, né? Deixa de ser música de fundo para animar uma festa e passa a ser o evento principal. O público não vai mais para dançar qualquer música, ele vai para ver a banda Oasis, para cantar as músicas deles. Exatamente. É a transição do serviço para o espetáculo. E eles souberam navegar essa transição com muita inteligência. O primeiro disco foi no Rio. Mas para o segundo, foram direto para a fonte. Para Salvador, para o estúdio WR, onde os gigantes do axé gravavam, e com produção de um músico baiano, o Zé Paulo. Eles foram buscar a bênção do epicentro. E o lançamento foi pela Paradox Music, uma gravadora de São Paulo ligada à Jovem Pan. Aí a coisa explode. Eles entraram no circuito principal. E entraram com o pé na porta. Faz todo sentido. Se o axé estava explodindo, eles precisavam estar no epicentro da explosão. E não em qualquer estúdio, foram pro WR. WR, onde os gigantes gravavam. O mesmo lugar onde gigantes como Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Banda Mel, todo mundo gravava seus maiores sucessos lá. Isso foi um golpe de mestre. Primeiro porque eles beberam da fonte, absorvendo a técnica e a sonoridade que dominava o país. E segundo, eles se posicionaram. Gravar no WR era como dizer para o mercado, nós pertencemos a este clube. Entendi. E essa jogada botou o nome deles no mapa do Brasil de uma vez por todas. Foi um atalho para o sucesso nacional. Ok. Então eles estão gravando no mesmo estúdio que os Gigantes da Bahia, a música tocando nas rádios, aparecendo na TV, programas como o do Raul Gil. Imagino que o passo seguinte era levar essa estrutura toda para a estrada, para a rua. Porque o axé dos anos 90 vivia na rua, no trio elétrico, certo? O trio elétrico não era um acessório. Era o palco principal do axé. Era a alma do negócio. E a história do primeiro trio deles é fantástica porque resume bem o espírito de união do grupo. Eles não compraram um pronto. Não. Eles ajudaram a construir, pintando, puxando cabo. Eu adoro essa imagem. Consegui imaginar a vocalista com um rolo de pintura na mão e o baterista tentando entender um emaranhado de fios. Isso vai muito além da música, é sobre construir um sonho com as próprias mãos, literalmente. Sem dúvida. Cria um tipo de união que dinheiro nenhum compra. Com certeza.
Mostra o comprometimento de todos com o projeto. Mas a realidade do mercado era implacável, né? Para competir de verdade no circuito das grandes micaretas, aquele trio artesanal já não era suficiente. E aí, mais uma vez, a visão empresarial do produtor Paulo Matos fez a diferença. Ele entendeu que era preciso investir pesado para jogar na primeira divisão. E o que ele fez? Ele foi até Salvador e comprou um trio elétrico de ponta, fabricado na única empresa especializada do Brasil na época. Foi um investimento enorme que os colocou em outro patamar. Eles deixaram de ser uma banda que tinha um trio para se tornarem uma atração de trio elétrico, prontos para comandar os maiores carnavais fora de época do país. E a banda, musicalmente, não se acomodou com sucesso. Eles continuaram buscando renovação, novos talentos. A entrada da Lilian Lomeu parece ser um marco importante nisso. Um marco e uma aposta ousada. Pense bem, eles contrataram uma menina de apenas 13 anos para ser uma das vozes principais. 13 anos! 13 anos. O que chamou a atenção, segundo o material, foi o timbre de voz dela e, principalmente, uma afinação impecável. Isso revela muito sobre a mentalidade da banda. O que importava era o talento puro, não a idade ou a experiência. Eles buscavam a excelência. Com todo esse sucesso, a base de fãs deve ter crescido exponencialmente. Hoje a gente pensa em Instagram, TikTok, mas como eles mantinham contato com essa multidão nos anos 90? Sem internet. E aqui a gente tem uma lição de marketing que transcende o tempo. A solução que eles encontraram foi simplesmente genial e muito à frente da sua época. Qual foi? Eles criaram um jornal mensal. Um jornal. Físico, de papel. Exatamente. 5.000 exemplares impressos e distribuídos para os membros do fã-clube. Uau! E os fãs tinham até carteirinha de identificação. Esse jornal não era só uma agenda de shows. Era um convite para dentro do universo da banda. Trazia notícias dos bastidores, curiosidades, fotos. Eles estavam construindo o que hoje a gente chama de comunidade, de brand loyalty, de uma forma completamente analógica. E talvez por isso muito mais pessoal e impactante, né? Muito mais. É um insight poderoso. A ferramenta muda do papel para a tela do celular, mas a necessidade humana de sentir parte de algo, de pertencer, continua a mesma. Incrível. Mas a gente sabe que essa era de ouro não durou para sempre. O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu com boa parte da indústria musical no fim dos anos 90 e início dos 2000. A crise das grandes gravadoras, a mudança no formato de consumo de música. O cenário mudou drasticamente. O axé, como movimento de massa, começou a perder fôlego e a banda, como muitas outras, sentiu o impacto e acabou fazendo uma longa pausa. Mas a chama não se apagou. O material fala de um retorno recente, que começou de forma meio inesperada, certo? Sim, em 2023, em plena pandemia, eles organizaram uma live, mais para matar a saudade e se conectar com os fãs. E a repercussão foi boa? Foi gigantesca, tão positiva que acendeu uma faísca. E essa faísca virou um incêndio quando eles fizeram um show comemorativo em Guriri. Lotou de uma maneira que nem eles esperavam. A demanda pela volta da Oasis simplesmente explodiu. O público mostrou que a memória afetiva estava vivíssima. E o que os integrantes fizeram durante esse ato? Ficaram longe da música? E é muito legal ver os caminhos que eles seguiram depois. A música continuou sendo o eixo da vida de quase todos. A Lilian e o Jujoca seguiram carreira acadêmica em música. O Levi virou maestro, além de pintor industrial. O Jefinho, radialista. Essa diversidade de caminhos mostra o quanto a experiência na banda foi formadora. Eles não foram só músicos de sucesso. A banda foi uma plataforma de desenvolvimento. O legado não são só os discos, é a semente que eles plantaram na cultura do estado e nas próprias vidas. Nada é a história de uma banda que nasce na ralação dos bailes, cria um som único, misturando culturas, usa marketing de forma genial, supera desafios gigantes, inova na comunicação e vira um patrimônio do Espírito Santo. E parece que a história continua, né? Eles planejam shows para 2026, estão nas redes, no @BandaOasisOficial. Sem dúvida. A trajetória deles é um estudo de caso sobre construir uma carreira sólida na música, dominando as regras do jogo dos anos 90, o que me leva a uma reflexão final, assim. Qual seria? A reflexão que fica é:
como uma banda com uma história tão enraizada na experiência dos anos 90, dos shows, do trio elétrico, da mídia física, pode hoje se reconectar com seu público original e, ao mesmo tempo, dialogar com uma nova geração que consome música de forma fragmentada, em vídeos de 15 segundos. O desafio não é só tocar as músicas antigas, é traduzir a essência, a energia que os fez a poderosa banda Oasis para um mundo que funciona numa rotação completamente diferente. O sucesso do passado é a base, mas o futuro vai exigir uma nova e corajosa mistura real.